Olá, pessoal. Um brinde para você que me assiste. Vamos comemorar a vida e esse vídeo vai especialmente sobre o tema da data especial que está chegando, que é o Carnaval. Então, bom, o Carnaval é uma festa bem mais antiga do que nós possamos, a princípio, o senso comum pensa, né? Ela remonta aí desde os egípcios, perpassando também a antiguidade clássica greco-romana e chegando, né, sendo abraçada depois, posteriormente, pela Igreja Católica, né, e até chegar aos nossos tempos, né? A gente vai tentar fazer uma análise breve sobre o Carnaval, sobre a filosofia do Carnaval, quais são os princípios que fundamentam, né, essa festa. E, ao mesmo tempo, através de uma atitude filosófica, tentar buscar compreender digamos assim, um fenômeno cultural de muitas pessoas que, não todas as pessoas, mas algumas pessoas que não gostam do Carnaval, sem ter consciência do quanto isso pode ser influência de alguns aspectos da cultura. Então, a atitude, o que é a atitude filosófica? A atitude filosófica, ela é uma postura ante a realidade, é uma postura de ceticismo em que você busca, você simplesmente não aceita as verdades pré-estabelecidas, você questiona elas até a última consequência e tenta encontrar os verdadeiros fundamentos para sair da doxa, né, que seria o senso comum, a opinião. Bom, mas não posso deixar de mencionar que estamos aqui comemorando, antes de qualquer coisa, o princípio básico desse vídeo, desse canal, é comemorar a vida e a arte, né? O Carnaval não deixa de ser uma forma de arte e sim, pode-se dizer que em alguns aspectos essa arte foi um pouco corrompida para cá ou para lá, mas continua sendo ainda uma forma de arte. E aproveitar a oportunidade, pedir para você que me assiste, dar uma olhada no campo de descrição aqui embaixo, tudo que tem escrito, né? Pedir que você, obviamente, se inscreva, você que é novo no canal, curta o vídeo, compartilhe, participe dos grupos e, se possível, apoie o canal, né? O canal que a gente tenta fazer um trabalho diferenciado e a gente sabe que é um trabalho que demanda tempo, estudo, e muitas vezes esse consumo de tempo na nossa vida representa desvio para outras atividades que serviriam para a nossa sobrevivência. Então, de forma que projetos como esse, assim como outros projetos aqui disponibilizados no YouTube, né, tendem a ir definhando com o tempo se não tiverem nenhuma espécie de apoio, né? Nós não recebemos apoio de nenhuma instituição, nenhuma empresa, então dependemos intrinsecamente do seu apoio, né? Agora, estamos aqui, eu considero sempre assim que estamos entre amigos, né? Pessoas que têm mais ou menos uma visão, digamos assim, uma visão um pouco livre das amarras sociais, digamos, das amarras mentais que a sociedade tenta nos incutir, nos inculcar, né? Aquelas amarras de ordem política e de ordem moral, que como eu defino, um libertário, né? E existem aí, digamos assim, duas formas, digamos, bem estereotipadas de rejeição ao Carnaval, né, que a gente vislumbra aí pelas redes sociais, pelas pessoas, né? A gente nota até haver um certo orgulho, né, de rejeitar o Carnaval. A gente vai avaliar isso também. Quais são esses tipos de rejeição? Veja, não por acaso, muitas pessoas que rejeitam o Carnaval são as mesmas que rejeitam outras formas de expressões artísticas do homem, né? Por exemplo, o funk, ou uma arte sensualista, né? Um nudismo na arte, ou arte abstrata, ou músicas mais apelativas de uma maneira em geral. Bom, geralmente isso ocorre por dois estereótipos, né? Um eu chamaria assim de o intelectualismo, que diz respeito a uma postura
que se tenta passar uma imagem erudita, uma imagem de debruçar nas atividades do intelecto. E para esse tipo de imagem que se tenta passar naturalmente, tudo que for mais primitivo denota, digamos, diria uma postura deletéria, vamos dizer assim, né? Para quem tenta se mostrar uma pessoa voltada para as atividades mentais, cerebrais, culturais, a alta cultura, né? Então há uma supervalorização da alta cultura em detrimento da cultura mais primitiva. A segunda postura seria o puritanismo, né? Enquanto que o intelectualismo ele é mais comum, diria assim, na classe média alta, né? O puritanismo ele é mais, digamos, infundido nos estratos sociais menos favorecidos da sociedade. O puritanismo já seria uma rejeição dos instintos sensuais no homem, né? Por motivos variados, dogmatismo mesmo, ou por associar a ideia de prazeres da carne com corrompimento da sociedade, degradação humana, enfim. Então essas duas visões, elas naturalmente elas têm em comum o fato de que elas primam pelo máximo de uma visão apolínea de civilização, ou seja, aquela civilização ordenada, né? Uma vida um tanto quanto instrumentalizada, meramente bovina. Então há uma certa rejeição das oscilações, muito comum uma rejeição das paixões, né? Também dentro dessa filosofia mais ascética, vamos dizer assim. E claro que não são todas as pessoas que desgostam do carnaval que estão enquadradas em qualquer um desses dois estereótipos. Existe sim o não gostar de carnaval, é claro que existe, né? Mas muitas vezes é necessário que a gente faça uma atitude filosófica com o nosso próprio gosto para ver o quanto desse gosto é realmente nosso ou o quanto foi fruto de uma herança cultural, vamos dizer assim. Então, o que a gente pode pensar aqui, mais ou menos, em comum, né? Por que eu acredito que não esteja muito bem fundamentada essa aversão a tudo que é primitivo? Porque, sobretudo quando você se debruça em atividades intelectuais de forma genuína, você vai se deparar com uma série de grandes pensadores, grandes eruditas, filósofos, tragediógrafos, polímatas, que, digamos, tiveram dentro da arte deles justamente uma crítica a essa postura de rejeição ao nosso lado mais animalesco, uma rejeição ascética, né? E de forma que é um tanto quanto paradoxal você querer, digamos, expressar, querer, digamos, ostentar uma imagem de intelectual rejeitando o seu lado animalesco de forma tão radical, né? Quando, na verdade, talvez muitos dos maiores expoentes da vida erudita fizeram exatamente o contrário, né? Então, por isso, talvez haja aí uma certa contradição nessa postura, né? Então, assim, basicamente aqui que eu posso falar, voltando aqui do carnaval, né? Eu vou mais adiante falar sobre isso, falar desses pensadores que dão substância a isso que eu falei, né? Pensadores que de fato mostraram que porque no fundo o problema é o radicalismo, né? O radicalismo tanto no sentido primitivista de você se desapegar do seu lado humano por completo, quanto o radicalismo de você querer se livrar completamente do seu lado animalesco, dos seus instintos, reprimir demais os seus instintos. E eu vou sustentar a ideia de que nós não conseguimos efetivamente isso, porque isso acaba se voltando contra a gente de outras formas diferentes. Na verdade, não é nem propriamente uma sustentação minha, a gente tem pensadores variados que, digamos, afirmaram nessa mesma direção. Mas vamos falar, voltando para o tema do carnaval. O carnaval tem sua origem, então, aí remonta lá desde os egípcios, perpassando a antiguidade, como eu falei, né? Os deuses, nessas épocas festivas, permitiam alguma espécie de alteração da ordem social.
há as chamadas festas dionisíacas, onde o deus Baco para os romanos, né, o Dioniso, semideus na verdade, né, o semideus Dioniso para os gregos, digamos, era uma verdadeira força da natureza que operava sobre os homens e sobretudo sobre as mulheres, muito verificado na obra de Eurípides, né, as bacantes, onde havia os bacanais, as orgias, onde havia embriaguez, porque o deus Baco é o deus da bebida, né? E quebra de convenções, né? Algo que está muito associado aí à filosofia, à filosofia cínica, filosofia que justamente que hoje eu tenho uma grande predileção, diria, uma grande inclinação em relação à filosofia cínica, né? Então havia nessas festividades quebra das convenções e brincadeiras de todo gênero, onde digamos, pessoas de um estamento hierárquico superior digamos, sofriam um pouco na pele o que elas faziam no dia a dia com seus subalternos, né? Essas posições hierárquicas eram invertidas, gêneros eram invertidos, em todo tipo de brincadeira era o momento de dar um extravasamento. Acredito até que o Erasmo de Rotterdam fala um pouco sobre isso, não sobre o carnaval, mas sobre a possibilidade dentro da própria momentos especiais, dentro das próprias festas eclesiásticas em que havia isso, né? Essas brincadeiras. Então, aqui dessa maneira, voltando para a antiguidade, né? Escravos e servos assumiam lugares que eram de senhores, né? E a população aproveitava para se divertir. Então, assim, o carnaval ele foi perpassando desde a antiguidade, ele ficou muito, digamos, a gente sempre pensa naquelas máscaras venezianas, né? A tradição greco-romana nos deixou muito em relação ao carnaval, porque a cultura pagã, ela, digamos, lidava um pouco melhor, não vou dizer que ela era, digamos, muito mais descolada, vamos botar aqui um linguajar jovem, né? Não vou dizer que ela era muito mais descolada do que a cultura cristã, mas era, sim, efetivamente mais descolada ela era. Muito mais, talvez não, mas ela era. Haja vista a própria arte, né? A nudez na arte era algo muito comum. A gente tem isso no Renascimento, retrouxe isso já no início da Era Moderna, né? Esse religar-se com o passado da Antiguidade Clássica e trazer novamente a nudez, que por muito tempo na Idade Média foi suprimida, justamente porque, em parte, a cultura hebraica toda é uma cultura mais próxima do puritanismo do que a cultura greco-romana. Então, e veja, não é só uma questão do cristianismo, o monoteísmo abraâmico, haja visto que nós vemos hoje, por exemplo, no mundo muçulmano, né, sobretudo em relação às mulheres, o uso de burca, há uma relação de repressão excessiva com os prazeres da carne, enfim, com o próprio corpo, um mal lidar, coisa mal resolvida com a própria sexualidade humana, enfim. E a coisa que, ao contrário, na época na antiguidade greco-romana, a própria homossexualidade, por exemplo, era padrão, não era nem uma exceção, era padrão, né? Para os gregos, né? E você vê isso até em obras do Platão, por exemplo, que eu estou lendo aqui nesse momento, né? O Banquete, que eu vou trazer aqui para a nossa leitura, né? Onde eles discutem sobre o amor, né? E enfim, existe toda uma riqueza cultural muito grande que dá fundamento ao carnaval, né? A começar aí, como eu falei, pela cultura greco-romana, o carnaval de Veneza, as máscaras venezianas, onde casais trocavam uns com os outros e ninguém sabia quem era quem porque usavam máscaras. Então, coisa, inclusive, que foi usada depois em Hollywood, em filmes, de forma muito original e interessante, né? Então, a origem do carnaval surgiu como festa, né? Mas há quem diga que remonta antes do Egito ainda à Babilônia. Não pretendo adentrar aqui, né? Tem no Império Romano a Saturnália. No Brasil ele veio como o entrudo. Era uma festa de rua onde as pessoas jogavam. Inclusive havia um certo nívelzinho de violência. Era uma brincadeira, mas às vezes saía um pouco de mão, né? As pessoas jogavam purpurina e às vezes outras coisas mais, digamos, nocivas sobre as outras, umas em cima das outras, e essa brincadeira era generalizada, né? Algo
tipo algumas festas no sul com tomate, né? Tirar tomate na cara do outro. Era, digamos, um momento de confusão, de caos, né? E era um caos, digamos, divertido. As pessoas se divertiam com essas festas. Permitia quebrar um pouco a monotonia da rotina do dia a dia, né? E claro, né? Sempre aliado aí com essa questão dionisíaca mesmo, né? Da bebida, do sexo, e dar fluência aí às energias libidinais, né, de cada um. A evolução do carnaval acabou levando a gente mais adiante, aqui, sobretudo no Brasil, do entrudo, né, da fase do entrudo, do carnaval de rua. Ele começou a virar um carnaval de rua de marchinha. E depois de marchinha, ele finalmente começou a se transformar em blocos. E dos blocos foi um passo para que algum positivista tivesse aí a ideia de transformar em marcha, propriamente dito, num lugar estabelecido, né? Onde as escolas já mais oficializadas e institucionalizadas iriam desfilar ordeiramente, né, numa cadência definida, num tempo previamente estipulado, com o propósito de competir umas com as outras a fim de atirarem notas. Então, quer dizer, pode-se dizer que o que era uma grande festa sem regra, uma brincadeira de rua, foi se transformando num desfile militar, né? É basicamente isso. O positivismo, a ideia de ordem e progresso se aplicou aí ao carnaval e ordenou, né? Tirou aí a alma, o espírito da brincadeira. E o carnaval virou também uma espécie de produto, né? Um produto turístico, inclusive servindo aí de meios para turismo sexual no Brasil. O Brasil virou aí uma referência internacional para turismo sexual por conta do carnaval ter se transformado num produto, né? Infelizmente foi um efeito que aconteceu. Eu digo infelizmente porque particularmente eu acho mais interessante as origens do carnaval como uma festa de rua desregrada, não militarizada, né, e estipulada com regras, virar uma competição, vira um compromisso, né, e perde o lado poético e naturalmente, né, digamos, esse fluxo natural do erotismo, ele toma um desvio, né, ele sai do que seria a sua natureza primitiva e passa a ser aí ordenada e organizada, né, por elites políticas, como quase tudo que na civilização ao longo do tempo vai acontecendo. Então, diria-se que é uma festa que era, a princípio, primitiva e que foi sendo organizada e ficando ascética, que é hoje uma festa plástica praticamente, né? A gente ainda teve aí nos anos 80, 90, estourando no final dos anos 90, pelo menos, né, a gente teve uma boa época de sambas enredos. Tivemos ótimos sambas enredos, se você pesquisar e ficar à vontade. Samba enredo do Salgueiro, de Vila Isabel, da Mocidade. Claro, me refiro aqui mais ao carnaval, à história do carnaval no Rio de Janeiro, que é a cidade onde eu nasci. Mas, enfim, essa época ainda havia muitos bons sambas enredos. Mas depois dos anos 2000, isso foi ficando escasso, cada vez mais escasso, e hoje praticamente o samba enredo não está na boca de ninguém, ninguém sabe qual é o samba enredo. Algo que na minha época, quando eu era criança, as pessoas sabiam o samba enredo. E fazendo um questionamento aqui sobre a ideia da rejeição ao lado mais primitivo do homem, né, que acredito que seja algo que não deveria acontecer com libertários, porque, volto a dizer, a correta definição de libertário é o indivíduo que se percebe como tal, foge das organizações coletivas e percebe em política e moral como aspirações de ordem coletiva. E, naturalmente, o libertário é alguém que se liberta desses valores pré-estabelecidos, tentando aí aderir a um modo de vida que seja
pautado, sobretudo, no voluntarismo, né? Uma civilização que seja pautada, que dê vazão ao máximo de liberdade possível que um indivíduo possa ter, contanto que seja mediado por relações voluntárias. Então, por exemplo, um libertário que tem carrega uma série de pesos morais no que diz respeito à própria sensualidade, ele poderia não ser libertário, poderia ir, por exemplo, para o movimento conservador, ele estaria mais adequado nesse movimento do que propriamente no movimento libertário, né? Já que no movimento libertário não faz tanto sentido assim esse peso moral tão grande. E aí eu vou fazer uma comparação aqui, por exemplo, muita gente fala, por exemplo, do funk, que há um uso de termos de baixo calão, que é uma pobreza no que diz respeito a uma pobreza melódica, né, na composição, ou no carnaval, a mesma coisa, né, que é muito apelativo, as mulatas, né, de tanga, enfim, os homens mestres-salas lá galanteando. Enfim, que tudo isso é muito primitivo, que nós, como civilizados, não deveríamos rejeitar deveríamos, ao contrário, rejeitar esse lado primitivo para poder nos desenvolver, né? Muito se associa a ideia de que o lado primitivo da nossa cultura é o que nos atrasa economicamente. O que interessa é o desenvolvimento econômico, enfim, o nosso desenvolvimento humano em direção à alta cultura. Pois bem, vou dar aqui alguns exemplos de como essa argumentação ela padece de bons fundamentos, né? Se você pensar, por exemplo, o blues ele é uma música de origem negra nos Estados Unidos. Durante muito tempo no seu surgimento foi considerado uma música satânica, demonizada e, sem dúvida nenhuma, letras, uma música de 3 acordes, pode-se dizer pobre em termos de arranjos, enfim. Se você for fazer uma análise de arranjos, o blues é uma música pobre, tanto ou mais até do que o carnaval e o funk. E o blues também, além do que, tinha um apelo sensualístico enorme, muito forte. Se você for parar para prestar atenção em muitas das letras, elas, quando não estão sendo propriamente aí satânicas mesmo, como muito no rock aconteceu, o rock herdou essa herança de primar por devil, né? Aquela coisa do devil que está em muitas letras, né? O blues fala muito disso, né? E justamente porque era estigmatizado por uma sociedade puritana de que aquilo era música do demônio. E aí, naturalmente, os próprios bluseiros lá já brincavam com isso, né? E apesar de ser uma música tão pobre quanto o funk ou o carnaval, o samba, né? Em termos de número de acordes, de complexidade para ser executado, enfim. Dificilmente você vai encontrar hoje alguma pessoa que não goste, veja primitivismo no funk, deteste carnaval, deteste samba, ter essa mesma postura frente ao blues, né? Não preciso nem falar em relação ao rock, também a mesma coisa. O rock, quando começou, era uma música de 3 acordes. E extremamente apelativo também, extremamente apelativo. Então, quando você for, por exemplo, estudar aí figuras ilustres digamos assim, o momento mais assim primordial do surgimento do rock and roll, você vai ver o quanto havia de resistência na sociedade norte-americana daquela época. Tanto o blues quanto o rock, sobretudo o blues, foi preciso que houvesse aí uma espécie como se diz, né? A Europa foi fiduciária do blues, né? Ela chegou lá e falou, olha, eu banco o blues. E aí quando o blues foi importado para a Europa e influenciou toda uma geração, aí os norte-americanos resolveram finalmente ceder ao blues. O tango poderia se dizer a mesma coisa. O tango era música de cabarés, né? Não preciso nem falar, né? Música de cabaré mesmo. Então o tango começou nos prostíbulos como uma música sensual para apelar, sobretudo, a marinheiros, né? De portos, que vinham para os cabarés se divertir e precisavam de uma música. É algo que aconteceu também. Pode-se dizer aí com Charleston, no início do jazz, mesma coisa. Ragtime também, era uma música de portos, né? Um apelo sensualístico. A arte, de uma maneira geral, ela tem um apelo muito sensualístico e incomoda muito puritanos por conta disso. E acredito que o libertário ele se enquadre muito com o espírito artístico, justamente por ser alguém que
da linguagem nietzschiana, transvalora os valores, né? E é cético em relação a essa visão que rejeita demais o lado primitivo do homem. Então, veja, não faz sentido realmente você ser tão avesso a... talvez haja isso porque você entenda a letra do samba e, sobretudo, entenda a letra do funk e entenda o primitivismo na batida, né? Algo que está distanciado da nossa realidade em relação a tango, blues, né? Jazz ou rock, né? Mas a realidade é que o primitivismo está inoculado em todas essas raízes musicais, artísticas, né? E se você for querer ser ascético mesmo para valer, você não vai te restar muita coisa na arte, você vai praticamente ficar na música barroca, né? Quando muito em algumas músicas clássicas, né? E sim, o que expressa a música clássica? Por que isso não ocorre com a música clássica? As pessoas, sobretudo o intelectualista, né? Não o caso tanto do puritano, mas o intelectualista, ele tem um enorme orgulho de dizer que gosta de música clássica, o que é muito saudável, claro. A música clássica ela é excelente, né? Justamente porque ela instiga o lado racional do homem. Mas quem disse que devemos ser apenas racionais e que não há toda uma necessidade natural de dar vazão ao nosso fluxo mais animalesco? Né? Então, bom, a música clássica, ela apela mais para o nosso lado racional, ela tem uma tendência a ser mais ordenativa. Você parar para pensar e ver, por exemplo, uma orquestra sinfônica, você vai ver o grau de complexidade que envolve você ter toda uma gama enorme de músicos com conhecimentos profundos, músicas escritas na pauta, ou seja, está extremamente associado à ideia civilizacional e à racionalidade, né? Além do que o efeito musical ali é um efeito matemático, exato, com notas bem definidas, não há muitos ligados em música clássica. Então, a música clássica ela é uma música que nos alça a dimensões mais apolíneas da nossa existência, ao passo que músicas como o blues, o funk, o samba, né, elas são músicas que flertam mais com o nosso lado animalesco. Eu, como uma pessoa que prima por equilíbrio, acho que nenhum dos lados deveria ser suprimido, né? Mas o que a gente vê no Brasil é muito radicalismo, muito extremismo dos dois lados, né? Há quem só goste de música clássica e há quem só goste e se fecha, nem desconhece, inclusive, a música clássica, só gosta de funk, né, por exemplo. E não há um equilíbrio, né, também por uma questão de déficit educacional. Então a arte primitiva, ela é diferente, algo que eu já vinha falado em outro vídeo atrás, né, ela prima mais por batidas rítmicas e um grave mais proeminente, justamente visando nos remeter ao nosso processo inconsciente uterino, onde nós sentimos a batida, coração materno, e consequentemente nós somos jogados a um estado mais inocente e mais levado pelos instintos, levado por Dionísio, né, justamente porque a batida nos deixa nessa situação de vulnerabilidade em relação aos nossos instintos, o que remete, às vezes, a um estado... Aí vai depender muito de pessoa para pessoa, né? Algumas pessoas, como têm um instinto muito reprimido, quando elas vão dar vazão, a vazão é a violência, né? Isso é lamentável, já mostra, é um reflexo civilizacional, já é um reflexo de uma neurose, porque o certo não seria Eros despertar tão unicamente o deleite com a vida, a beleza, né? E sim, o instinto erótico propriamente dito, o sensualismo. Quando temos esse instinto violento, ele já é reflexo de uma repressão, já é uma neurose. Produto de uma civilização que tem uma cultura que prima por reprimir esses mesmos instintos. E aí vamos começar a entrar na parte onde a gente fala de pensadores que dão embasamento a isso, né? Por exemplo, o Freud é um que fala muito da energia libidinal. Quando você não dá vazão à sua energia libidinal na direção que a natureza pede, a gente acha, né? Os estoicos, por exemplo, acham que você pode ter o controle, né? Você tem o controle da sua mente, o controle da mente. Mas eu acredito, a minha visão, certamente também é do Freud, que não é um controle efetivo. Você reprime de um lado e ela vai escapar por algum outro lado. Que você não tem. Eu vejo muito hoje na nossa sociedade uma espécie de ódio generalizado, ódio político, né?
muito é o ímpeto erótico da pessoa, a energia libidinal, diria Freud, a energia libidinal que não foi para os caminhos certos. Né? Se fosse para o caminho certo, a pessoa não estava lá na rede social com tanto ódio político uns dos outros. Né? Vou ter que dar uma pausa aqui por causa da bateria. Bom, vamos continuar. Continuando. Então, para Freud, a energia libidinal que você retém, que você retesa por uma questão moral, ela vai acabar sendo direcionada para áreas da sua vida em que você não tem controle, como, por exemplo, os ódios políticos. Ou poderia ser canalizada, por exemplo, para atividades de empreender. Você fica mais propenso há quem diga até que no futebol, por exemplo, no estado de concentração, os jogadores não podem fazer sexo. Por quê? Porque eles vão jogar melhor. Né? Essa teoria toda. Também o próprio Freud fala que você poderia canalizar para atividades intelectuais. Mas como qualquer que seja o desvio que você tome, uma vez que esse fluxo não esteja indo para a direção adequada que a natureza prescreve, que seria o sexo propriamente dito, ou atividade erótica propriamente dito, naturalmente algum nível de neurose haverá de ser acumulada no inconsciente desse indivíduo. Né? Então daí a importância de você deixar que o fluxo vá na direção correta, sem que o moralismo atrase a vida da pessoa. Agora, curiosamente, eu vou apresentar aqui um contraponto numa leitura que eu fiz, que foi do escritor Eugene Michael Jones, né, uma obra muito interessante chamada Libido Dominandi, em que ele afirma que o livre fluir dessa força da natureza, assim, ímpeto erótico, né, ele é fomentado por elites políticas com o propósito de exercer controle político sobre a sociedade, né, deixando todo mundo mais feliz, em êxtase, numa catarse coletiva, fica mais fácil você exercer o controle político. Agora, veja que curioso, né? Em contraponto a isso, se você for ler, por exemplo, autores, porque o Eugene Michael Jones é, sem dúvida, um puritano radical de direita, mas se você for ler um extremista de esquerda, ele vai alegar que, na verdade, esse livre fluir do ímpeto erótico é incentivado não por elites políticas, mas por elites econômicas, com o propósito justamente de controle e dominação econômica, né? O que até, digamos, daria o fundamento para o turismo sexual no Brasil, como exemplo, né? Que é justamente exercido por países que têm um passado histórico aí de colonialismo ou imperialismo, enfim. Então veja que nem gregos, nem troianos abraçam propriamente a ideia de liberdade sexual. A liberdade sexual ela é rejeitada de ambos os espectros ideológicos e deveria ser defendida por libertários. Justamente a função do libertarianismo é transvalorar os valores, e tanto de ordem política quanto de ordem moral, e defender o livre fluir do ímpeto erótico. Mas não é o que tem acontecido no Brasil, porque os libertários no Brasil têm tentado agradar o público, né? E por isso eles estão muito mais alinhados ali a um neoconservadorismo do que propriamente o que seria o libertarianismo, propriamente dito. Mas seria a função do libertário, seria justamente essa, né? Seria a de defender o livre fluir erótico, genuinamente, até porque historicamente, quando se olhar os movimentos socialistas, nenhum deles abraçou livre fluir erótico, não há nenhum regime socialista verificado. Tá? E aí vamos falar sobre a questão do intelectualismo, né? Porque, veja, muita gente diz, não, vou canalizar só para a minha expansão, me tornar um ser altamente racional, né? Abandonar o meu lado animalesco e viver uma vida voltada para os altos valores, né, para a alta cultura. Se você ler a obra clássica, né, do Fausto, a obra do Johann Wolfgang von Goethe, né, Goethe, né, a gente chama de Goethe, mas a pronúncia correta é Goethe. Então, a obra do Goethe, como nós falamos, Fausto é justamente sobre isso. É sobre um homem que perdeu completamente ficou amargo. Veja, uma coisa que eu costumo falar muito, né? O cuidado que nós temos que ter é para não ficarmos amargos. Porque é justamente isso. Ele se debruçou tanto para se transformar
o que no fundo foi o próprio Goethe em vida, que foi um polímata, né, um conhecedor de várias áreas, das mais distintas possíveis, um debruçar na vida inteira. O seu ímpeto erótico foi totalmente voltado para a intelectualidade, para a erudição. E o resultado disso foi a vida perder o significado e o sentido, viver um amargor profundo e ele ter que fazer um pacto com o diabo, né, com Mefistófeles, para recuperar um pouco da alegria na vida. Né? O Mefistófeles, a primeira coisa que o Mefistófeles, uma das primeiras coisas é apresentar meninas, né, justamente para ele voltar a ter aí um ímpeto erótico e levar ele para uma taberna para beber, né? Ou seja, justamente a postura aí do Dioniso. Né? Então veja como o Goethe, né, justamente estava mostrando os perigos dessa rejeição ao nosso lado animalesco de forma tão radical, né, porque a gente pode correr o risco de perder significado existencial. É um pouco o que é uma breve passagem, um en passant aqui nessa obra do Fausto profunda, que tem inclusive aqui análise no canal. Já o Nietzsche falaria do ascetismo, né? Ele é uma coisa muito criticada, sobretudo na genealogia da moral, né? A questão do ascetismo que está enfronhado dentro da cultura ocidental por meio do que ele chama de moral escrava, né? Que está conexa aí com uma visão do cristianismo. O ascetismo é essa vontade civilizacional de nos tornar limpinhos, vamos falar assim de formas bem simples, né? A gente é limpo, asseado, a gente quer um mundo apolíneo organizado, a gente não gosta da fortuna, né, que causa o caos, o mundo dionisíaco, dos nossos impulsos, das nossas paixões, dos nossos instintos. A gente tenta fechar essas portas para que sejamos muito bonzinhos, né, santos. E isso é um problema, tanto para Freud quanto para Nietzsche. Né? O Nietzsche vai prescrever o inverso, vai dizer que você se deixe levar pelos instintos. Muita gente vai apontar, inclusive, que o resultado... já que nós vamos nos levar pelos instintos, o resultado seria o que o Marquês de Sade prescreve na sua obra, né? Mas não, porque, na verdade, o Marquês de Sade já é um sintoma civilizacional. Aquela vontade de causar mal ao outro não é verificada na natureza. Né? Na natureza, não há sadismo. Você dificilmente vai ver sadismo na natureza. Você vai ver, sim, o matar para sobreviver. Isso é muito comum na natureza. E outro exemplo que eu poderia dar aqui é do Eurípides. Né? O Eurípides, ele escreveu o tragediógrafo grego, né? Dos 3 grandes tragediógrafos gregos. Né? Você tem primeiro o Ésquilo, depois o Sófocles e por último o Eurípides. Né? O Eurípides, ele vai ter as Bacantes, que é a obra propriamente dita. Pode-se falar aí do carnaval, né? O carnaval propriamente dito incorporado lá na antiguidade grega. Né? Porque era, digamos, havia um Tebas, que era administrada por Penteu. Né? Penteu vai ter aí o papel de tentar preservar a civilização grega dos ataques de uma cultura oriental que chega personificada pela revanche do semideus Dionísio, né? que vai operar sobre a cidade a ação da sua força, né? A sua força libidinal, cósmica, sobretudo em mulheres, que nós sabemos que são as mais reprimidas na cultura ocidental, as que sofrem mais repressão, sobretudo por conta do casamento tradicional, que em algum nível sim acaba operando sobre as mulheres uma repressão maior do que nos homens, porque é muito comum você ver em casamentos, sobretudo os antigos, né? Homens tinham o seu impulso erótico dado vazão, livre vazão em tabernas, né? em prostíbulos, e as mulheres não, elas tinham que ser cuidadoras mesmo do lar, né? Não poderiam, elas eram muito reprimidas. Já na antiguidade grega, o tragediógrafo Eurípides vai mostrar o semideus Dionísio agido, sobretudo sobre as mulheres, e elas, através de cantos de ditirambos, né, fazendo com que as mulheres libertassem todo o seu lado animalesco de forma até exacerbada, né, e se perdesse o controle, justamente pelo efeito civilizacional de repressão sobre essa natureza. Talvez aí um último exemplo que eu dei de livro que eu tenha pensado, aborde esse tema, né, da repressão no campo moral, seria do George Orwell, 1984, né, que mostra justamente uma distopia. E nessa distopia do grande irmão, o Big Brother, né, o grande irmão que pelas teletelas exerce um controle minucioso da vida de todos os indivíduos,
que participam do partido, o partido decide tudo, ele controla, inclusive, ao crime pensamento. E nessa obra há digamos, o Orwell constrói muito bem a ideia de silenciamento generalizado. Todos tinham medo de... algo que inclusive, se parece muito com o que a gente vive hoje, né? Há um certo medo de você se aproximar das pessoas com medo de ser mal interpretado. E há um ascetismo enorme, um ascetismo moral enorme nessa sociedade. Inclusive, o personagem principal se interessa, vamos dizer assim, acontece aí um interesse dele muito grande por uma mulher do partido, mas todas as mulheres têm uma enorme aversão à própria sexualidade. E ele não sabe o quanto daquilo é fingido, o quanto é genuíno, e a história se desenvolve assim. Você vê uma sociedade ascética construída pelo Orwell, justamente onde o sexo é muito mal visto, né? Vamos dizer assim, todo o ímpeto erótico foi limado daquela sociedade. Então, de forma que a gente pode dizer que o grande perigo que nós cometemos quando rejeitamos todo tipo de arte ou festividade que nos liberte aí as nossas amarras morais e que nos permita dar livre fluxo do nosso erotismo, da nossa alegria interior, enfim, da nossa espontaneidade, o perigo é que nós nos tornemos intelectuais amargos, né? Que é o que aconteceu com o Fausto, do Goethe, né? Ou pessoas com muito ódio, muita raiva de tudo, da realidade, extremamente revoltadas, né? Muito revoltadas. Toda essa raiva, esse ódio não deixa de ser aí uma consequência, né? Um efeito colateral dessa repressão, né? E por isso, então, é que eu não recomendo para nenhuma pessoa que almeje ter uma vida intelectual, almeje erudição, almeje adentrar a alta cultura, que ela não tenha uma válvula de escape também para o seu lado animalesco. É fundamental que você não escute só música clássica. Essa é a minha recomendação. Minha recomendação é que você tenha acesso, contato, não perca os pés no chão com relação à baixa cultura, com relação ao que o povo está fazendo, a parte mais primitiva da sociedade, que você se deixe ser primitivo também. Essa é a minha recomendação. Seja você homem, seja você mulher, sobretudo se você for mulher que vive mais reprimida ainda. O meu conselho é: curta o carnaval, não reprima a sua sexualidade. E sim, claro, para todo mundo que defende liberdade, né, quase que subentendido, né? Liberdade é para ser exercida com responsabilidade. Não existe liberdade sem responsabilidade. Então, logo, seja livre, mas seja responsável. É isso. Gente, espero ter acrescentado algo nessa discussão, nessa questão sobre o carnaval, sobre as origens do carnaval e sobre os efeitos dele na nossa cultura. Espero que esse vídeo tenha sido proveitoso de alguma forma. Um forte abraço. Até a próxima. Esse é o nosso canal de literatura e filosofia. Se você gostou do nosso conteúdo, curta o vídeo e se inscreva. E aproveite para fazer as amizades certas nos grupos. O grupo de estética é o grupo onde se troca influências sobre arte, cinema, música, filosofia, pintura. E o grupo ética é o grupo que se propõe ao debate político, moral, ético, econômico. Os links estão disponibilizados no campo de descrição desse vídeo. Você vai adorar! Por fim, não deixe de conhecer nossos outros canais, o Tube Cult e o Limão Libertário. Obrigado por assistir até o final. Foi um prazer tê-lo por aqui. Até a próxima.